Eu encontrei a melhor solução pra gente jogar nessa crise. E se acredite se quiser, é o PC montado. Falei, galera, presta atenção, aqui é o Lip. Pois é, canal de notebook se rendendo a PC é porque a coisa tá feia, meus amigos. Se você for olhar agora na internet, tô aqui até com o Mercado Livre, Amazon aberto. Deixa eu colocar aqui, ó, notebook RTX 3050. Olha só quanto é que tá custando os notebooks com RTX 3050. Olha esse absurdo aqui, ó. Lock com 3050, tudo bem, que é a versão gamer, que é mais forte, mas R$ 5.700. Aí você tem Nitro V também, tá caro pra caramba. Quando tá preço bom, tá R$ 4.800, mais ou menos. Isso quando acha em promoção, né? Aí, meus amigos, olha só. Eu encontrei esse computador montado no Mercado Livre, mas antes de comprar, eu peguei e separei peça por peça que ele tinha pra ver se ficava mais barato de montar ou de comprar montado. E acredite se quiser, comprando montado foi até mais barato. Olha isso aqui. R$ 4.383. Eu vou colocar aí pra vocês na tela, eu comprando. Então, coloquei no meu carrinho, vou deixar o link dele aqui embaixo. Coloquei no meu carrinho, paguei. A única questão é, parcelando, tava aumentando um pouco de preço. Eu vou ver se eu acho um anúncio que parcelamento também seja sem juros. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. O que que eu fiz? Eu paguei, você pode pagar no cartão, tal, pode até parcelar, mas aí aumenta. Sabe o que eu fiz? Eu paguei no Pix e parcelei pelo banco, sabe? Dá pra agora pra você pagar pelo Pix e parcelar pelo banco, aí ficou top. Então, R$ 4.300, computador com RTX 3050, meus amigos. E chegou, tá aqui, ó que bonitão, velho. Mas deixa eu mostrar pra vocês do começo, como que é que ele vem, o unboxing. Vamos fazer os testes, vamos ver tudo certinho. Ó, chegou desse jeito, então vamos ver. Eu já achei pequena a caixa. Então, o gabinete deve ser bem compacto. Não tem porque ser grande também, né? A placa de vídeo não é tão grande, mas vamos ver. Chegou rápido, chegou no outro dia aqui em casa, né? Comprei ontem, chegou hoje. Tá, beleza. E aqui tá a caixona dele, caixa do gabinete. Vamos abrir aqui em cima. Será que já vem cabo também, essas coisas? Provavelmente. Então, cabo de ligar na tomada. Vamos tirar o gabinete. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui. Assim. E daí a gente puxa. Que é mais fácil. Ó. Sai inteiro. Boa. Tem mais nada aqui. Ó, vem bem protegido, viu? Pode ficar tranquilo. Apesar de ter vidro aqui na composição, acrílico. Vem bem protegido. Ah, vem a caixa da placa de vídeo. Legal. Tá aqui, ó. Eles utilizaram uma MSI. Boa placa. Eu, inclusive, uso uma MSI no meu PC. Vem uma Ventus 2X, muito bom. Então, às vezes, você quer trocar a placa de vídeo, tem a caixinha para você tirar essa placa de vídeo, vender ela, né? E colocar a sua placa de vídeo nova, depois dá para fazer esse upgrade. E... tá aí, bonito. Ó, vem com peliculazinha, vamos tirar a peliculazinha. Ah, que beleza. Nossa, me deu um choque aqui. Beleza, e aqui na frente também. Tá. E é isso. É isso que vem. Não vem mais nada. Mais nada mesmo. Não vem cabo de colocar HDMI, essas coisas. Você vai ter que ter. O único cabo que vem é realmente o cabo de ligar na tomada. E a placa já veio montada. O que não tem problema para essa placa, porque ela é pequena, mas se essa placa fosse maior, não é algo que eu faria, né? Porque esse PC vem batendo aí, os caras são meio doidos de mandar assim montado, mas não tem problema nenhum, a placa é bem leve. E um slot, ó, tem 2 slots de memória RAM e vem com uma memória RAM só, da Mancer. E a placa-mãe aqui, tá bonitinho. Ligar, né? Vamos ver como é que é. Mas é que é bonitinho, é bonitinho. Beleza, então como já tá tudo conectado nele aqui, acho que não tem muito segredo. É só conectar ele aqui na tomada, como a gente acabou de fazer. Aqui já tá ligado, tá? E você vai precisar também disso aqui, olha. Um cabo HDMI que não vem com ele, cabo HDMI, tá? Então, vou colocar aqui também na saída HDMI. Ele tem saída aqui HDMI e DisplayPort. E eu vou colocar na HDMI, mas você pode usar o cabo DisplayPort também, se você quiser. Vou ligar no monitor. O seu monitor é bem provável que já venha com isso. E também você vai precisar do teclado e do mouse. Vou ligar aqui um mouse e um teclado sem fio. Vou colocar aqui na parte de cima mesmo. Pronto. Na teoria já tá tudo certo. Vamos clicar para ligar? Vamos ver se vai ligar. Vou até virar para vocês aqui, ó. Não ligou. Ah, tem que ligar aqui atrás também, na fonte. Pronto. Agora...
Caraca, bonitão. Será que dá pra mudar essa cor do RGB? Tem um botãozinho aqui em cima. Ó, dá pra mudar a cor do RGB? Então, ó. Quando eu clico, ele liga e desliga. Tem um botãozinho aqui em cima. E... já ligou também. Monitor. Já tudo, já vem configurado, ó. Já vem com o Windows instalado. Ah, que beleza, que mil maravilhas, velho. Só tem mais uma coisinha que você precisa saber. Computador assim, ele não vem com placa de Wi-Fi, é diferente de notebook, não tem Wi-Fi nem Bluetooth. Então para você ligar na internet, você precisa vir aqui e ligar o cabo de internet aqui atrás. Mas se você não quiser fazer isso, você pode comprar isso aqui, ó. Esses adaptadorzinho Bluetooth de Wi-Fi. Então eu vou usar esse aqui da TP-Link, que eu também comprei no Mercado Livre, é baratinho. Vou deixar o link aqui dele aqui embaixo, só ligar aqui atrás, ó. Vem aqui, liga aqui, ó. Com uma mão é difícil, mas vai, beleza. Ele vai piscar aqui em algum momento. Aí, começou a piscar, que a luzinha é bem fraca. Mas tá piscando já. E aí, é pra aparecer aqui, ó. Vamos ver? Aí, ó. Pronto, tá funcionando. Temos Wi-Fi e Bluetooth, agora eu consigo conectar na minha rede aqui, ó. Aê! Show de bola, velho. Conectado. Ó, outra coisa legal. Já vi que ele vem com softwares aqui já, então ele já tá aqui com o software da AMD pedindo para atualizar. Vou atualizar. Ele já vem também aqui com os drivers instalados, mas o ideal é você sair atualizando tudo. Então eu vou instalar aqui meus navegadores, meus aplicativos e vou sair instalando tudo aqui e já volto com vocês. E bom, agora vocês vão entrar aqui dentro de mim, dentro do computador, na verdade. Vocês estão vendo aqui a tela. Eu não uso muito esse recurso de gravar a tela com notebooks porque isso afeta a performance, mas no caso do PC não afeta, né? Então a gente pode capturar a imagem aqui e ficar melhor para vocês enxergarem. Bom, já configurei aqui as coisas que eu queria. Basicamente, o que eu fiz? Peguei e instalei o aplicativo da NVIDIA, o NVIDIA App, esse aplicativo aqui, olha. Só você ir no Google, fui lá no Google, digitei NVIDIA App, baixei ele e aí vim aqui em drivers e já atualizei o drive da minha placa de vídeo. Baixei meu navegador, baixei Steam e pronto, tá pronto para uso, tá? Mas vamos falar primeiro do que vem aqui nesse computador. Então, já falei para vocês que ele tem uma RTX 3050, vocês já viram que é da MSI, do Fan, etc, bonitona, dá para ver aqui ela. Mas ele também tem um Ryzen 5 5500 com 6 núcleos e 12 threads. É um processador que hoje você consegue encontrar na faixa dos 400, 500 reais, custa mais ou menos isso daí, tá? De placa-mãe, a gente tá falando de uma Asus A520M, uma boa placa para o processador, para o setup, tá ótima, uma ótima placa. Eu gosto das placas da Asus também, então zero problema. A gente está falando de memória RAM DDR4, 16 GB e é apenas um pente. E você tem mais um slot livre ali, então depois você achar promoção dá para você comprar mais um. Como é DDR4, não tá tão caro assim como o DDR5, ainda assim tá caro, mas não tanto quanto o DDR5, então você ainda acha umas promoções ali, dá para comprar uma e fazer upgrade e deixar com 32 GB. Felipe, não faz diferença no Dual Channel, né, ter ali duas memórias? Como a gente tá falando de uma placa de vídeo dedicada, não vai fazer muita diferença não, tá? Então tá aqui, tem o slot livre e tal, e a RTX 3050 com 6 GB de VRAM, e talvez esse seja o maior problema dessa placa, né, ou melhor, o único problema, né, que é o fato de que ela tem pouca VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. Mas, bom, sem enrolação, vamos começar abrindo jogos atuais, jogos lançamentos. Então eu tô aqui com Forza Horizon 6, já loguei aqui na minha conta da Microsoft e vamos ver como é que ele roda. Enquanto eu abro o jogo aqui, uma outra coisa importante de falar, né, eu não descobri ainda como faz para poder mudar a cor desse RGB, eu acredito que não dá para mudar. Então, na verdade, ele nem é RGB, eu acho que ele é só esse Rainbow, né, então ele tem essas cores fixas aqui do cooler, o que dá para fazer, né, como eu falei, aqui tem um botão aqui em cima que eu posso desligar, ó, vocês estão vendo aí, desliguei. E aí, liguei de novo. Mas não faz barulho, é um setup que, meu, barulho é zero, né? Só tem essas duas ventoinhas que, sinceramente, nem precisava ter aqui, porque a placa de vídeo já tem duas ventoinhas e o processador também já tem a ventoinha dele. Nenhuma desses dois aqui é quente, então nem precisava. É mais para poder enfeitar mesmo, mas pelo menos já está preparado para se em algum momento você quiser colocar uma placa de vídeo mais forte, um processador que esquenta mais. O gabinete eu achei até que legal, viu? Bom mesmo, depois eu vou mostrar mais dele para vocês. Bom, Forza tá abrindo aqui e uma coisa legal desse setup é que ele já tá com 16 GB de RAM, que é o mínimo que você precisa para conseguir abrir os jogos hoje, de forma adequada, né? Então, o Forza Horizon 6, por exemplo, é um jogo que pede 16 GB no mínimo. Então, a gente vai usar bastante esses 16 GB de RAM. E alguns jogos, cara, já exigem até um pouco mais, e aí pode ser interessante depois você fazer o upgrade, né? Mas é tão fácil que você também consegue fazer na sua casa. Mas assim, o que eu quero dizer é, do jeito que ele vem já tá bom pra você jogar, sabe?
você não vai ter problemas, né? Você até pode tirar mais desempenho colocando mais memória, mas com 16 é o mínimo. 8 GB aí já seria complicado. O Forza, por exemplo, é um jogo que a gente já viu que com 8 GB de RAM ele já fica mais difícil de jogar. Tem computador aí que nem abre às vezes com 8 GB de RAM. Bom, aqui obviamente vai abrir, vocês estão vendo ali em cima, eu coloquei o overlay da Steam, né, para vocês verem o FPS, temperatura. Então vamos falar de temperatura primeiro, que eu já falei para vocês que vai estar muito baixo. Olha só, tá 61 graus o processador e 55 a placa de vídeo. E tá utilizando 100% da placa de vídeo, tá? Aqui o limitador vai ser realmente... O processador também vai ser um fator limitante, né? Mas a placa de vídeo também. Então 100% da placa de vídeo e da memória RAM. Mas antes da gente falar de quantos FPS e tudo mais, vamos ver as configurações que tá aqui. Ele provavelmente colocou aqui o preset no mínimo, né? Então, ó, tá baixo. Não é o mínimo possível, que o mínimo é o muito baixo, então tá com tudo baixo. Tá utilizando 3 GB da memória da placa, de 6 disponíveis, 3.4. E do sistema, 9 de 16. Quando eu aumentar aqui esse gráfico, né, então colocar no médio, ele vai usar mais memória de vídeo. Mas primeiro vamos ver como que ele roda no baixo, depois a gente vê no médio, tá? Já em vídeo tá em Full HD, esse setup é para jogar em Full HD. Desliguei o V-Sync para poder liberar a quantidade de FPS ali máximo. Não ativei o DLSS porque eu acho que é desnecessário, esse jogo não é necessário ativar o DLSS. Estou utilizando o anti-aliasing da NVIDIA e é isso, não tem frame generation, não tem nada, tá rodando nativo que tá puxando de FPS aí, é o que o sistema consegue entregar. E, bom, estamos aqui em Tóquio, eu vou até ali pro centro da cidade, que é onde é mais pesado, pra gente poder ver como é que ele roda. Esse carro que eu tô aqui é carro de drift, cara, é complicado de jogar, ainda mais com teclado e mouse. E é um carro de drift elétrico ainda, fizeram isso aqui. Mas ó, 63 FPS, 50 e poucos, às vezes vocês vão ver uma quebra de imagem, é porque como eu tô fazendo a captura dessa imagem, e eu desativei o V-Sync, às vezes pode acontecer de ter aquela quebra de imagem, tá? Mas ignore isso, quando você for jogar é só você ativar o V-Sync e isso aí se resolve. Bom, vamos aqui para o centro de Tóquio. Ó, aqui o centro de Tóquio é onde é mais pesado, é onde mais tem NPC passando, esses players também, quando tem players, né? Mas NPC principalmente, ó, 65, 69, 70 FPS. Só tá tendo bastante quebra de imagem, eu ativaria o V-Sync aqui para parar de ter essas quebras de imagem. Mas, cara, rodando tranquilo, cara, jogo lançamento. E eu acho assim, o Forza fica bonito com gráfico baixo. O que fica feio é quando você coloca no muito baixo, aí fica feio. Mas ó, no baixo tá de boa, de boa. Eu diria até que dá pra gente aumentar. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar esse gráfico no médio, ok. E daí, vamos ver como que roda. Tá, 54, 56 FPS, já caiu para baixo dos 60 aqui em Tóquio. Mas dá pra jogar, cara. Eu diria que é um jogo que dá tranquilo pra você jogar no gráfico médio, vai. 55 FPS tá ótimo. Não é um jogo que precisa de tantos FPS assim, e na maioria dos casos, né, quando você estiver fazendo corrida e quando você estiver fora aqui dessa região, ele provavelmente vai pegar mais FPS. Então eu vou até para uma outra região aqui, mais afastado. Vou vir aqui, ó. Uma região afastada. Vamos ver se tem uma mudança ou não. Inclusive, que baita jogo, tá? Eu já zerei. Se você me encontrar um dia aí no Forza, eu ainda jogo, apesar de já ter zerado aqui. Zerado assim, as principais, né? Mas ainda falta pegar algumas estrelas em algumas outras missões. Mas se um dia você me encontrar aqui no Forza, dá uma buzinada aí pra gente jogar junto. Ó, nessa região já chegou a 60 FPS. Então eu diria que o Forza é um jogo que, mano, além de estar aprovado, você consegue jogar com gráfico médio em Full HD e atingindo ali entre 55 e 60 FPS. Temperaturas estão muito boas e o fator mais limitante aqui mesmo é a placa de vídeo. Vocês podem ver que o processador está utilizando 70 e poucos por cento, a placa de vídeo que está limitando. Então isso significa que se futuramente você quiser fazer o upgrade, o primeiro upgrade que eu faria aqui poderia ser depois trocar a placa. Se você fala assim, não, o setup tá legal, mas eu quero mais, aí você pode tirar essa placa de vídeo, coloca outra, vende a placa, né? Já vem com a caixinha para você poder colocar e vender. E aí você ainda vai conseguir mais FPS, ainda com esse processador, tá? Não precisa nem trocar o processador por enquanto, não. Então tá top, velho. Tá aprovado. E tá pegando mais FPS que notebook com 3050. Bora pro próximo jogo. Beleza, eu tenho muita opção de jogo aqui pra gente poder testar. Eu vou partir logo pra um bem pesado, que é o Crimson Desert. Esse aqui, além de ser pesado pra placa de vídeo, pesa bastante pro processador, porque é um jogo de mundo aberto, tem muito NPC fazendo coisa ao mesmo tempo, o processador sofre e também exige muita memória RAM. Nos meus testes aí, ele consome toda a memória RAM disponível aí. Então vamos ver se ele vai aguentar. E outra coisa, é um jogo que no gráfico baixo fica feio, então eu gosto de jogar esse jogo com gráfico médio. Enquanto abre aqui o Crimson Desert, uma outra coisa que eu queria falar é do SSD, tá?
Então tem dois SSDs aqui, este aqui de 1.81 teras é o que eu conectei nele, que tá os meus jogos salvos. Então o que vem com ele é esse aqui, ó. São 480 GB, né? Na verdade 475 GB. E já com o sistema instalado, a Steam, tudo ainda tá sobrando 410 GB. Então dá para instalar uns joguinhos aí. Também dá para você colocar mais SSD, né? Então você tem entrada SATA ali, você pode comprar um SSD SATA ou você pode comprar um SSD NVMe também para poder colocar ali. NVMe, na verdade eu acho que NVMe não tem entrada não. Mas dá para você colocar SATA, tá? Então tem como você fazer upgrade de SSD também. Finalmente abriu aqui o game. Estamos aqui em Crimson Desert e já deu pra ver que é pesado, porque ó, não tá pegando, não sei nem a configuração que tá, mas já não tá pegando 60 FPS. Não espere 60 FPS pra você jogar Crimson Desert bonito, tá? Provavelmente vai ser bem difícil. Então, deixa eu ver primeiro então a configuração, que nós estamos aqui. Aqui ó, configurações. Vamos lá, primeiro, Full HD sempre. Aprimoramento de imagens desativado, ativado, V-Sync tá ligado, eu vou desativar o V-Sync. O que é o V-Sync pra quem não sabe? Basicamente a placa de vídeo está mandando um monte de FPS aqui para o meu monitor, né? Ele está mandando as imagens. Sem o V-Sync, às vezes acontece, as imagens elas vêm desmontadas e elas são montadas ali no monitor. Às vezes acontece dele mandar uma imagem que uma parte dela tá um frame e a outra tá outra, a imagem fica quebrada, sabe? Com o V-Sync isso não acontece daí, só que por outro lado ele corta um pouco de FPS, né? Para poder manter tudo igual ali, então eu vou tirar pra gente, que a gente quer ver o máximo de FPS que a gente consegue pegar, mas pra jogar eu aconselho deixar ligado que fica melhor, tá? E em gráfico, tá tudo no baixo. Até que não tá feio, acho que é no muito baixo que fica feio. Tá ok. Bom, então tá no baixo aí, 46 FPS. Pode ver que novamente, apesar de ser um jogo que utiliza muito processador, não é o processador fator limitante. 64% de uso. É 100% de uso da placa de vídeo e estão tentando me pegar aqui, ó. E a memória RAM tá usando bastante também, 11.9 GB, mas também não é um fator limitante aqui não, a placa de vídeo que tá limitando. 61 graus a placa, 67 processador. Olha, tá bem jogável sim, não tem como dizer que não tá. Mas não dá pra atingir os 60 FPS, tá? 40 FPS, vai ter hora que vai cair. Eu vou tentar batalhar com esses caras aqui, só que eu não me lembro como é que pega a minha espada, mas eu vou tentar... Aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar eles aqui, vamos ver. Aí já caiu pra baixo de 40, tá vendo? Foi pra 37? 37 que foi ali. Olha só. Vamos lá, vem. Esses aqui são meus inimigos também ou não? Eita, acho que não é não, né? Ué. Bom, enfim, isso aqui não é um jogo que eu joguei, como vocês podem ver. Não sei quem é meu inimigo e quem não é. Cara, pode esperar médias entre 35 e 40 FPS no Crimson Desert no gráfico baixo. Bom, dá pra gente tentar diminuir isso aqui pra tentar aumentar o FPS. A grande questão aqui é, a gente não tem frame generation da NVIDIA, né? A gente só tem frame generation AMD disponível nos jogos que tem frame generation da AMD. Então aqui, como por exemplo, como aqui tem o frame generation da AMD, né? A gente pode usar o frame generation da AMD. Na NVIDIA não tem como, porque é só pra placa RTX 40 pra cima. Então, ó, eu vou usar o upscaling aqui. Vou colocar no modo qualidade e vou ligar o Frame Generation. Então dá para ligar aqui nesse preset. Beleza, aplicado. O que vai acontecer? Bom, é para aumentar meu FPS, para dobrar. Só que o jogo ficou meio feio. Eu senti diferença gráfica, tá? Parece que a nitidez, vocês perceberam? Principalmente da folhagem aqui. Mas assim, se teu objetivo é FPS, pronto. Ativei o Frame Generation, tá 80 FPS, aí agora não dá pra reclamar. Mas, significativamente, mudou aqui a qualidade visual, viu? Eu poderia... Deixa eu tirar isso aqui e colocar no AA nativo aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Ainda tô com o Frame Generation ligado, mas AA nativo. Aê, melhorou agora a imagem. Melhorou um pouco a imagem. E ainda tá bastante FPS, 60 FPS. Pronto, só que tá com um monte de quebra de imagem. Aí eu já ativaria o V-Sync também. Mas ó, ficou topzera. Então assim, tá aprovado, cara. Dá pra jogar tranquilo. É aquilo. Eu acho que, mano, rodando o Crimson Desert, a gente tá falando de basicamente quase que qualquer jogo você vai rodar aqui com gráfico baixo. Qualquer um, e dependendo do jogo até gráfico médio. Nesse caso aqui daria até agora pra aumentar um pouco o gráfico, né? Enfim, vamos pro próximo jogo. Próximo jogo que eu abri aqui,
007 First Light, lançamento, e deixei na parte mais pesada aqui do início do game, que é essa parte onde nós estamos aqui no laboratório barra, sei lá, centro de desenvolvimento aqui da MI6 em Londres, que é aonde tem muito NPC e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eles estão trabalhando aqui nessa moto que vira e mexe, ela anda ali, solta fogo, tem um drone voando ali. É uma parte bem pesada, tá utilizando 50 a 70% do processador, vai variando, 99% da placa de vídeo, então mais uma vez a placa de vídeo limitando. E 32 FPS. Olha, lembrando, esse aqui realmente é um momento bem mais pesado, tá? Tem momentos melhores ali que o jogo vai rodar melhor. Mas aqui tá realmente... tá complicado. Dá pra jogar, só que tá no limite. Então eu já faria algumas outras coisas aqui. O que dá pra gente fazer aqui tá em Full HD com gráfico baixo, tá? Como eu falei pra vocês. Esse é um jogo que eu não tenho a opção de utilizar o Frame Generation da AMD. Pelo menos por enquanto, talvez alguma hora eles atualizem. Eu posso desativar todos esses efeitos aqui, olha. Vou desativar esses efeitos extras aqui. Tá? Vamos ver se... Eu não acho que vai fazer muita diferença, mas tá bom. Ah, até que fez. Não, não fez não. 32, 31 FPS. Não fez nenhuma diferença. Bom, vamos ver se tem alguns gráficos aqui que eu posso diminuir. Aqui a gente tá falando realmente de um jogo bem mais pesado, então aqui já tá tudo no mínimo. Eu posso diminuir esse filtro anisotrópico aqui. Eu vou colocar... Cara, eu vou colocar em trilinear, vamos ver. Tá, já deu uma diferença. Foi para 40, 36, 34. Olha, você vai jogar tranquilo sim o 007 First Light, mas é isso aí. Você vai jogar nessa faixa dos 30 FPS, 35, 36. Nada de 40, 50 FPS pro 007 First Light, pelo menos em momentos mais pesados, né? Em momentos mais leves, sim. Aí sim, ó, eu vim pra cá que tem menos NPC, já chegou a 40. Acho muito legal esse jogo, que tem uns detalhes, ó. Quando você chega perto do carro, ó. Pra não esbarrar, ó, ele bota a mão, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu faço isso aqui de novo. Ó, ele bota a mão, vocês perceberam? Acho muito bem, achei que foi muito bem feito esse carro. Na hora que vai sair, ele... Ah, sei lá. Tem hora que ele encosta, tem hora que não. Aí, ele fez. Eu acho da hora isso. Muito top, uns detalhes muito legais. Mas tá isso, aí que você vai ter 007 First Light. Agora vamos ver uns jogos competitivos. Vamos lá, Counter-Strike 2, gráfico baixo, competitivo, em Full HD. Tá? E coloquei aqui o Retomada, que é um modo mais próximo do que seria o competitivo, né? No competitivo você tem 5 de cada lado, aqui são 4 mais 3, mas é um mais próximo que eu não vou puxar uma partida de competitivo aqui para poder jogar inteira nesse momento, mas é o mesmo desempenho que você vai ter, tá? Então, eita, calma aí. Tá? Nossa, que pinada. Mas tá bom. Mais 200 FPS. 240, 220, olha, 250 FPS. A placa de vídeo não tá limitando, o processador também não, e aí entra aquele ponto que o jogo mesmo poderia estar extraindo mais, né? Por que não tá entregando ainda mais FPS? Já tá muito bom, mas poderia estar ainda melhor. O CS, não dá pra entender o Counter-Strike, né? Então nem a memória RAM, nem o processador, nem a placa de vídeo estão sendo limitados. Você tá conseguindo, ó, alcançou 300 FPS agora. Então tranquilamente é um jogo que você consegue jogar 240 Hz ali, caso você tenha comprado um monitor gamer de 240 Hz, tá? E isso vai se repetir para outros jogos competitivos. Então caso você queira jogar um LoL, vai rodar muito bem aqui. Um Dota. Eita, calma aí. Ou até mesmo um Valorant. Cara, Valorant aqui eu tenho certeza que vai passar dos 300 FPS, tá? Então se você tem vontade de jogar jogo competitivo, é um setup muito bom pra isso. Mas eu quero pegar um cara agora aqui. Eita. Não, mas vou... Calma aí, vamos, só pro vídeo ficar bonito. Vamos pegar um player ali do outro lado, calma aí. E ó, temperatura, 59 graus a placa de vídeo, 60 o processador. Então, mais uma vez, muito frio. Não tem nada a reclamar, cara. O setup é muito bom. Então, cara, que velho! Como assim? Bom, CS é duro, mas tá aprovado. Bom, então tá aí. Vocês viram os testes. Cara, é uma máquina bem interessante. Obviamente, por ser PC, você tem um TGP muito maior na placa de vídeo, no processador.
obviamente entrega mais performance, né? Aqui a energia não é uma limitação, afinal de contas ele está ligado na tomada. Então sim, se comparado com notebooks, ele entrega mais performance. É claro que o notebook já vem com o próprio monitor, né? Porque tem a tela dele, já vem com o teclado, você só precisa colocar um mouse e sair jogando. Esse aqui você tem que comprar um adaptadorzinho de Wi-Fi, mas isso aí é barato, você vai pagar R$50 mais ou menos. Tem que comprar mouse, teclado, né? E um monitor também. Aí você já coloca um valor a mais aí. E isso vai depender de você. Você pode comprar um monitor de R$300 ou um monitor de R$2.000. Vai depender de você, né? Mas eu acho que sim, tá valendo a pena, principalmente se você quer um PC, então você não faz questão de portabilidade de um notebook e principalmente porque aceita upgrade. Então depois eu posso tirar essa placa de vídeo dele e eu posso trocar, né? Posso colocar outra placa de vídeo. Falando em tirar a placa de vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, como que funciona o sistema de abertura dele, ó, que é só travado aqui, ó, eu puxo aqui pro lado o vidro, beleza, ó, e aí ele já destrava, já sai aqui o acrílico, aqui a gente tem acesso à placa de vídeo MSI, ó, que pequenininha, velho, bonitinha demais, né? É claro que é um gabinete gigantesco, não precisa, apesar de ser pequeno, ele é gigantesco para este setup, né? Porque pensa, só tô usando isso aqui, ó. Podia ser só isso aqui de gabinete, né? Eita, encostei na ventoinha. Ele tem duas ventoinhas aqui, tem duas aqui. Nem precisava disso aqui, é mais pra poder iluminar e ficar bonito mesmo, tá? Mas tá preparado. Então, às vezes você quer comprar uma placa maior, aí a placa vem até aqui, ó. Já tá o gabinete aqui pronto, tá? Olha, alguns pontos só de atenção é o seguinte. Essa placa-mãe aqui, a gente tem um slot extra ali, ó, de PCI Express pra você colocar uma placa de Wi-Fi direto nele. Legal. Mas não tem NVMe. Tá? Então é uma placa que, infelizmente, você não vai conseguir colocar NVMe. Se você quiser colocar mais SSD, tem que ser SSD SATA mesmo, e aí fica aqui na parte de trás, tá? E lá embaixo ali tem mais as conexões SATAs que estão livres, beleza? Aqui o processador tá bem encaixadinho, tá bonitinho, a montagem foi bem feita, o cable management tá bonitinho também, tá? Tem uma fonte aqui que vai aceitar também upgrade, inclusive eu tenho aqui, ó, a descrição, é uma fonte de 500 watts, 80 plus. Então, tá uma 3050, cara, você consegue colocar uma 5060, até uma 5060 Ti de boa com uma fonte de 500 watts, então ele vai aceitar isso também. E tá aí uma boa opção para você que quer jogar e trabalhar, mas não tava por aí pensando em portabilidade de um notebook, né? Afinal de contas, pensa, você compra isso hoje por R$4.000, aí daqui a um tempo você vê uma promoção de uma RTX 5060, sei lá, por R$2.000, você vende essa daqui por uns R$1.000, você só vai pagar R$1.000 a mais e você tem um baita upgrade, tá? Além disso, aqui na parte de cima, olha, ele tem conexão também, então tem várias conexões, tem 3 USB e ainda tem entrada ali de fone de ouvido e também de microfone, além do botãozinho de ligar e do botão de desligar e ligar as ventoinhas ali, a iluminação, né? E na parte de trás, essas são as conexões, então a placa de vídeo são 3 DisplayPort e um HDMI. Né? Sempre você vai ver um HDMI e o resto é DisplayPort. Fica aqui a curiosidade, HDMI é patenteado. Sempre que você vê um HDMI, tem isso aqui escrito do lado, porque precisa pagar royalty para a marca que detém o direito do HDMI. Por isso que as placas-mães sempre tem mais DisplayPort do que HDMI, tá? Aqui tem 4 USB-A rápida, 2 lentas, entrada de internet, mais entrada de som. Aqui nós temos mais um HDMI da placa-mãe, que você nunca vai utilizar, porque isso aqui é para o processador. E ainda tem, acredite se quiser, entrada para mouse e teclado, aquela entrada antigona lá, isso aqui não usa nunca mais. Tem placa-mãe hoje em dia que nem vem mais com isso aí, sem nem porque colocar isso aí na placa-mãe, tá? E claro que por ser de vidro, você tem que tomar um certo cuidado toda vez que você vai tirar isso aqui. Ó, vou colocar aqui do lado certo, que é aqui, este lado aqui, desse jeito. Você tem que tomar cuidado na hora de tirar e colocar. E pega a marca de dedo, depois você coloca. Você vai ter que pegar e limpar. Então, ó, vou encaixar aqui, beleza? Pronto, encaixou facinho. Ah, velho, eu achei bonito demais. Sinceramente, tá muito aprovado. A loja oficial do Mercado Livre, então, acho que quem faz, né, quem monta essa X-Gamer, que é a loja oficial deles, vendeu bastante lá, vendeu uns 500 lá, por isso que eu acabei comprando, que eu vi que tinha bastante venda, então achei bem seguro. Não tenho o que falar, tá? Não vem com nenhum certificado de teste nem nada, mas ele já veio funcionando, já veio com Windows instalado. Achei bom, chegou em um dia bem embalado. E além disso, se der algum defeito ou se você não gostar, o bom do Mercado Livre é que também dá pra devolver em 30 dias aqui, ó. Posso devolver até mês que vem esse computador, então tá tranquilo demais. Cara, gostei, tá aprovado. Fica aqui minha recomendação, uma das melhores opções hoje para você que quer trabalhar, jogar e não tá se importando com portabilidade. Quer ver mais testes desse computador? Comenta aqui embaixo o que você quer ver. Se quiser ver um vídeo de eu trabalhando com ele, usando outros jogos ou outros aplicativos, comenta aqui embaixo também. E se quiser ver mais vídeo de PC também, comenta aqui embaixo.
E dê sugestões, que jogos que você quer que eu teste, comenta aqui que eu compro os jogos também pra poder testar pra vocês, tá? Acho que um vídeo legal é um comparativo dele com um notebook com 3050, pra gente ver se fica muito longe. O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo pra saber, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto galera, valeu e falou!